Olá, eu sou Luísa Helena Kescher, engenheira aeroespacial e mestranda em inteligência artificial pelo programa de mestrado PPGES da UFSC Joinville, e hoje eu vou apresentar o meu projeto de otimização estrutural utilizando o ANSYS APDL e o Synapse para a otimização de uma estrutura treliçada. Em resumo, o desafio que estou abordando é típico da engenharia estrutural: encontrar uma configuração mais leve possível, respeitando os limites rígidos de segurança mecânica. Esse tema é particularmente relevante para a minha pesquisa, porque eu trabalho com modelos paramétricos de fuselagem usando método de elementos finitos, e um dos meus objetivos do mestrado é aplicar as técnicas de IA para otimização estrutural. Por isso, a treliça que estou estudando aqui serve como um ambiente controlado para testar o fluxo completo de modelagem paramétrica, análise via elementos finitos, cálculo de tensões e integração com um otimizador baseado em IA. O meu caso de estudo ele envolve uma treliça simples, composta por 13 nós e 22 barras, com apoio fixo em uma extremidade e carga na outra, como pode ser visto na imagem. O objetivo deste problema, então, é encontrar uma configuração mais leve possível que não ultrapasse os 100 MPa de tensão axial em nenhuma das barras. Como variáveis, eu tenho a exposição dos 5 nós superiores, somando 10 variáveis, e a área da seção transversal dessas 22 barras. E para chegar na minha topologia ótima dessa minha estrutura treliçada, eu vou utilizar o ANSYS APDL para fazer o modelo paramétrico dessas treliças e o Synapse para o meu algoritmo evolutivo. A extração da massa e das tensões, que seriam ali a meu fitness e a minha restrição, extraídas do ANSYS APDL. Na prática, o Synapse ele vai gerar as minhas variáveis de forma randômica, enviar esses valores para o APDL, onde o meu script ele já está estruturado para receber automaticamente esses valores e atualizar a minha geometria. E então, para essa nova geometria, que vale ressaltar foi criada com o link 180, ele vai calcular a minha tensão máxima e a minha massa total. No Synapse, ele vai atribuir o valor ali da massa para o fitness e o valor da tensão para a penalização, e por meio do NSGA, que é o algoritmo de otimização padrão do Synapse para a otimização multi-objetivos, ele vai selecionar os indivíduos com menor massa e não tem a violação de restrição, cruzar as coordenadas, aplicar mutações e gerar nova população, e vai repetir esse ciclo continuamente. As coordenadas dos nós elas variam de 600 e 900 com um incremento de 1, sendo que na modelagem eu cuidei para que não tivesse sobreposição desses nós e nem cruzamento entre os elementos. As minhas áreas elas ficaram num intervalo de 300 e 700 também, com incremento de 1, sendo que esses valores eu fui ajustando até chegar num intervalo adequado. Já para os parâmetros do otimizador, eu mantive os valores padrão do Synapse. Para comparar o desempenho e robustez do método proposto, eu realizei 3 execuções independentes, onde cada execução o algoritmo utilizou uma semente aleatória diferente, mantendo o mesmo modelo e parâmetros. Os resultados, então, eles foram registrados em planilhas exportadas diretamente dos resultados do Synapse. A menor massa factível foi obtida na execução 3, com 64 kg, seguida pela execução 1, com 65,9 kg, e na execução 2, com 72,3. E como pode ser observado, a geometria e os valores ficaram muito semelhantes entre si, podendo esse ser um sinal de que eu restringi demais as minhas variáveis de entrada. Quando plotamos os gráficos de convergência, é possível ver que todas as execuções atingem platô rapidamente. Isso indica que o algoritmo encontra soluções estáveis cedo, mas também pode sinalizar convergência prematura, ou ter também sinal de falta de diversidade ou a necessidade de um mecanismo de mutação. Ao plotar o gráfico de massas e avaliações, é possível observar uma nuvem de pontos dispersos no início, o que já é esperado do algoritmo genético, mas com o avanço das gerações, é possível perceber que os pontos vão se concentrando em valores menores de massa. O objetivo de plotar esse gráfico é mais para observar a tendência geral de redução de massa ao longo das avaliações. O importante é observar se, ao final das gerações, os valores de massa estão de fato menores e se há estabilidade na região das melhores soluções, o que é possível observar. Ao plotar a fração factível, é possível observar como o algoritmo aprende as restrições ao longo das gerações. Por exemplo, na rodada 2 e 3, os valores eles sobem rapidamente e se mantêm relativamente estáveis, indicando que a população encontrou regiões viáveis cedo e manteve eficiência. Já na rodada 1, a curva apresenta oscilações e demora mais para estabilizar,
que sugere maior dificuldade de aprendizado e uma população inicial menos favorável. Essas diferenças reforçam o impacto da entrada aleatória e mostram que, mesmo com parâmetros constantes, o comportamento do algoritmo genético pode variar bastante. Mas, de forma geral, a rodada 2 e 3 se destacaram, mantendo cerca de 75% de indivíduos viáveis ao longo da busca, e a rodada 1 ficou em torno de 63%. Isso mostra que o algoritmo ele aprendeu rapidamente e que consegue respeitar as restrições de tensão. Ao plotar o histograma de tensões, observa-se que a rodada 1 concentrou muitas soluções próximas ao limite de 100 megapascais, comprovando por que ela demorou mais para a convergência. Como resultados, ela teve uma média de 99 megapascais e 36% de inviáveis. Já a rodada 2 ela foi mais conservadora, com média de 83 megapascais e apenas 24% de inviáveis. E a rodada 3 ficou intermediária. Isso evidencia que, mesmo com os parâmetros constantes, a entrada aleatória pode levar o algoritmo a explorar regiões de espaço de busca com diferente degrau de robustez. Ao explorar a variância das variáveis, é possível observar que alguns parâmetros são muito mais explorados que outros. Por exemplo, na rodada 1, as variáveis V19 e V31 relativa à área tiveram maiores variações, enquanto as variáveis 6 e 5, relativas aos nós, ficaram praticamente fixas. Isso sugere que, como os parâmetros são idênticos, a população inicial pode direcionar o algoritmo para explorar certos grupos de variáveis. Por isso, considero importante calibrar taxas de mutação diferenciadas e normalizar as variáveis. Bom, com base nos resultados, é possível concluir que a manutenção da diversidade populacional é essencial para evitar a convergência prematura. Entretanto, ela exige um controle para não aumentar excessivamente a inviabilidade. Enquanto as rodadas 2 e 3 apresentaram aprendizado eficiente das restrições, a rodada 1 mostrou que ainda há necessidade de ajustes. As principais limitações desse estudo estão associadas ao número reduzido de execuções independentes e à sensibilidade das soluções à proximidade do limite de tensão. Como melhora desse trabalho, eu observo que é possível ampliar o número de replicações, investigar a abordagem de otimização robusta e empregar metamodelos para acelerar a avaliação e adotar operadores genéticos adaptativos. A reparametrização das variáveis do projeto também surge como alternativa para reduzir acoplamentos e melhorar a eficiência da busca. Em síntese, foi possível obter soluções estruturalmente viáveis com reduções significativas da massa. Os resultados indicam que a robustez do processo depende diretamente do tratamento das restrições e do controle da diversidade populacional, aspectos centrais para a aplicação da metodologia em problemas estruturais mais complexos.